Passei o fim de semana conversando com diversas fontes sobre esse lançamento da candidatura de Flávio Bolsonaro. Não é um blefe, é como tudo na família Bolsonaro, improvisado, sem estratégia, sem racionalidade. Essa foi a avaliação que eu colhi de diversas fontes que são aliadas da família Bolsonaro, porque eles também foram surpreendidos. A conversa, até dias atrás, antes do anúncio da escolha, era a seguinte: vamos esperar, deixa passar o fim do ano, a gente não tem pressa, vamos construir aqui a candidatura de um nome que tem a chance de disputar, de ser competitivo contra o PT, e aí no ano que vem a gente controla o ciclo de notícias. A família Bolsonaro, como sempre, na política tem outros planos, sempre, como disse a Elisa, eles têm esse bordão família, pátria e liberdade, mas eu sempre disse aqui, a família é a família Bolsonaro. É sobre isso, é sobre a sobrevivência política da família Bolsonaro. Bolsonaro, depois é preciso entender, Bolsonaro antes da tentativa de soldar a tornozeleira e depois dessa tentativa. Bolsonaro está no modo desespero. Acho que é importante colocar isso, porque vários líderes do Centrão com quem eu conversava no fim de semana me diziam, a nossa conversa com ele era assim, você quer passar o resto da sua vida preso, antes, né? Você quer passar o resto da sua vida preso? Se não quiser, temos que construir essa candidatura, porque um candidato de direita, e eu já falei aqui várias vezes, vai se comprometer com um indulto se ganhar a eleição. Importante que isso seja dito, não tem ninguém na direita negando que isso esteja na mesa. Mas ele vem, escolhe o filho, não avisa para ninguém, o filho, só a gente olhar, fazer aqui o levantamento dos filhos, né? Então, Eduardo Bolsonaro está fora, problemas na justiça, Carlos Bolsonaro não tem condição nacional, né, de disputar uma chapa presidencial. Sobrou o Flávio, que é visto como um filho mais político, mas que tem um telhado de vidro que os próprios bolsonaristas sempre reconheceram, admitiram. E tem Michele Bolsonaro. Então, tem dois recados dessa decisão de Bolsonaro na semana passada. Na semana em que a gente viu o racha na família Bolsonaro ser exposto. Jair Bolsonaro está dizendo que não vai repetir o roteiro de Lula em 2018. Quer empurrar a candidatura até o fim. E aí ele não dá tempo para a direita construir um nome viável. Então, o Jair está fora. E dentro da família Bolsonaro, não é Michele a escolha dele, é Flávio. Então, sem Jair e sem Michele, o compromisso do Centrão sempre foi, como eu coloquei lá no blog, sempre foi esperar Jair decidir o que fazer, porque a lealdade dessa turma, até dos governadores, Tarcísio e tal, é com o Jair Bolsonaro, sempre foi. Não é com Flávio Bolsonaro, não é com Michele Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. Se Jair está dizendo que não vai sair, então a gente vai construir o nosso nome aqui. Eu vi, para fechar, vou passar para você, Otávio, improviso de um monte de fonte. Não tem racionalidade, você fica buscando aí uma explicação, mas a família Bolsonaro é isso. E o que eu vi agora há pouco é tosco. Eu achei perfeito, porque diz tudo sobre essa estratégia que a gente viu. O banho de sangue, como eles estão chamando no mercado financeiro na sexta-feira. Final de semana que não durou nem 48 horas, o Flávio Bolsonaro já mostrando a que veio. Tem um preço, vamos negociar. Bom, quero iniciar pedindo desculpa. Desculpa para o assinante, porque na sexta-feira, quando saiu a notícia, aqui no Estúdio I, eu disse, essa candidatura não dura uma semana. Ela durou 48 horas, eu errei por 5 dias, então eu peço desculpa. E disse isso por um motivo simples. Flávio Bolsonaro não pode ficar sem foro privilegiado, ponto. Então, jamais iam trocar um foro privilegiado certo, que é a eleição dele no Senado, aqui no estado do Rio de Janeiro, por uma aventura que seria derrotar Lula carregando a rejeição dos bolsonaros. Isso já deu errado há 4 anos atrás. Então, por que daria certo agora? Então, primeiro ponto é esse. Eu acho que o ponto principal, se você partir do pressuposto, eu parto, de que Flávio Bolsonaro não pode cair na vala comum, ele tem que ter o que os bolsonaros sempre combateram, que é o foro privilegiado, essa candidatura que eles usavam de bandeira de campanha, inclusive. A família Bolsonaro usava isso de acabar com o foro privilegiado. Primeiro, agora vamos jogar para frente as consequências disso. Quando Bolsonaro ele soldou ou tentou, ele soldou para não soldar, para dessoldar, até abrir, isso, né? Para abrir, Hoje não faz muito sentido. Ele queria derreter o plástico para abrir a tampa. E eu ri quando a Sadi falou. Não faz muito sentido, porque a solda é uma
cola. Então você não usa uma cola para abrir alguma coisa. O Otávio não acreditou em mim naquele sábado. Quando a Sadi falou assim, o Bolsonaro, depois que soldou a tornozeleira, eu falei, cara, como é que cabe isso numa frase sobre um ex-presidente da República? Depois ele enfraqueceu muito e tem razão. Mas assim... Eu até desde aquele sábado que eu tô nessa, que eu não tô acreditando. Eu digo assim, a curiosidade de você dizer assim, enfraqueceu, porque soldou, é tão surreal um ex-presidente. Já! Bom, enfim... Como é que a solda faz? Aí... É só segunda-feira, Brasil, segura. E eu estava comentando também naquele jogo que a gente fez que a direita democrática estava preso a Bolsonaro por uma tornozeleira. E quando que a direita teria coragem de romper esta tornozeleira com os bolsonaros? O Centrão já rompeu, está começando a romper, né? E para os candidatos da direita, inclusive para o Tarcísio, esse movimento foi bom. Foi bom. Sim. Por que foi bom? Porque o Tarcísio sempre tentou se mostrar, ou sempre foi visto como um bolsonarista que come de garfo e faca. Eu dizia que ele fazia a harmonização facial para deixar de ser o bolsonarista, né? Ele agora tem a chance, porque quem vier de candidato da direita, que não será o Flávio pode até ser. Sim. Quem for o candidato da direita com chances, o Flávio não tem chances, vai poder argumentar que, não, peraí, eu sou a segunda opção, está me apoiando, mas Nunca o candidato do Bolsonaro é o Flávio. Sim. Então isso foi muito bom para esse processo de harmonização facial política no Tarcísio de Freitas. E tem uma coisa que é gritante para mim, nessa cobertura das últimas 48 horas, Valdo, que é o silêncio desse campo. Não tem ninguém falando, não tem ninguém endossando, ninguém que, assim, realmente tenha relevância de caneta, né? Não tem presidente Você não vê. Não, você não o vê Tarcísio está quieto há dias, não se manifestou até agora. Os candidatos, sim, mas estou falando dos presidentes de partidos. Sim. Tem ninguém, não tem Ciro Nogueira, isso mesmo, Flávio, vambora, Rueda, nossa, que incrível, nunca pensei nisso, coisa mais incrível do mundo. Não tem e não terá. A apuração que eu tenho é que o Centrão, você quer ir, vai indo que eu não vou. Esse é o recado do Centrão para essa candidatura de Flávio Bolsonaro. Valdo, boa tarde. Boa tarde, Andréia. Boa tarde, amigos. Boa tarde, assinantes. Semana iluminada para todos nós. André, inclusive, eu conversava ali com líderes do PL, por exemplo, Sóstenes Cavalcante, o Luciano Zucco, eles estão com essa reclamação, né? Onde estão os líderes do Centrão que deveriam estar, neste momento, apoiando a candidatura de Flávio Bolsonaro? A resposta eles mesmos já têm, né? Eles sabem que esses líderes, né, tanto Ciro Nogueira do PP, Rueda do União Brasil, Marcos Pereira do Republicanos, eles não querem Flávio Bolsonaro como candidato. Não só Flávio Bolsonaro, eles não querem ninguém do clã Bolsonaro como candidato, nem a vice, quanto mais como cabeça de chapa. A avaliação é que o bolsonarismo tem uma importância ainda na eleição, o ex-presidente tem um capital político importante ainda, a gente observa pelas pesquisas, mas ele é tóxico, ele não consegue definir uma eleição mais. Ele pode ajudar um candidato a ganhar a eleição, tipo Tarcísio Gomes de Freitas, mas não para o sobrenome Bolsonaro, ser decisivo para uma eleição. Pelo contrário, ele pode prejudicar. E o líder do PL sabia, olha, a gente está fazendo um pedido para que eles se pronunciem, mas sabemos que eles não vão se pronunciar. E realmente não vão, né? O preço colocado, né? A expressão, é bom a gente destacar, foi o próprio senador Flávio Bolsonaro que usou esse termo, o preço para ele desistir, né? Não é a gente está colocando aqui essa palavra ali na boca dele, foi ele que disse, né? A questão da anistia, eu falei com o Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força Sindical, que é o relator daquele projeto de redução de penas, ele disse, olha, nem pensar anistia, não tem nenhum sentido, nós não vamos votar um projeto com anistia, o que a gente pode propor é redução de penas, mas anistia, nem pensar, se é esse a condição para ele desistir de uma candidatura que ele mesmo já enfraqueceu antes mesmo de começar, né? Mostrando que nasceu para morrer
mais cedo do que a gente imaginava. Olha, se é esse o preço, não pode existir, que nós não vamos votar a anistia para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Andréia, é como você falou, tosco, né? Tentaram a anistia por meio das sanções dos Estados Unidos. Não conseguiram. Pressionaram Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Não conseguiram e agora lançam um candidato para tentar, mais uma vez, negociar algo que eles não vão conseguir. Você, Malu? Bom, você falou várias palavras aí, né? Só faltou falar uma palavra sobre isso, que é caô. Quem mora no Rio sabe o que é isso. É caô. O cara tentou aplicar uma história e não rolou. Tipo, aí ele mesmo viu que não rolou e falou, não, gente, então, tem um preço para eu sair daqui. Quer dizer, um desastre completo, super atabalhoado, que revela, primeiro, segundo também as pessoas com quem eu conversei nesses dias para tentar entender. A gente fica tentando entender porque é tipo um cacoete mesmo, mas não necessariamente há algo para se entender. Mas quando você faz essa pergunta, sempre vem uma resposta interessante. Por exemplo, Bolsonaro, dentro da cadeia, está em negação, acha que ele ainda pode fazer e acontecer. Está pé da vida porque o Hugo Mota apertou a mão dele na campanha da Câmara. O que eles falam é exatamente isso, que ele diz, o Hugo Mota veio aqui, ele já estava em domiciliar, né? Ou não? Não me lembro mais. Hugo Mota foi falar com ele, foi no PL. Apertou a minha mão, prometeu que votaria anistia e chegou lá e não votou nada. Bolsonaro se surpreendendo com os políticos do Brasil. Atenção, ele está descobrindo como funciona o Centrão. E aí fala para o filho, não, então agora eu estou aqui preso, ninguém vai fazer nada por mim, nós também não vamos carregar o Centrão adiante. E aí tem várias coisas. Primeiro, essa história da Michelle, que estava ali tumultuando o próprio campo bolsonarista. Sim. Agora, eles voltam atrás na aliança com o Ciro Gomes, que é uma coisa que realmente estava pegando mal ali no Ceará. E o Flávio Bolsonaro sai da cadeia pedindo desculpas para ela. E depois, no dia seguinte, já estava tudo decombinado, né? Vai falar com o Tarcísio e diz que é candidato. Mas então, perceba que ele combina com o pai a desculpas, já sabendo que ele é um indicado. Eu falei aqui, exatamente. Isso aí tem um jogo combinado, a gente só não sabia que era... Pede desculpas para ela, concede a ela isso, vai lá, fala com o Tarcísio e depois anuncia a sua própria candidatura. Mas, eu acho que o terceiro movimento, então a gente tem aí Centrão, né? Pressionar o Centrão pela anistia, que não vai rolar. Tirar a Michelle do jogo, ok, eles fazem o que eles querem ali. E 3, manter o nome do Bolsonaro vivo, porque ele, assim, tem essa coisa de sempre criar fatos para poder a gente estar aqui, por exemplo, falando dele. Agora, tudo isso não resiste a, sei lá, um verão. Nós vamos chegar Não resiste ao final de semana. Não, ao final de semana, mas ele vai ficar falando, né? Sim. Então, eu acho que ainda... Qual que eu acho que é a tendência? Ele vai ter, inclusive, uma reunião hoje com líderes do Centrão. Amanhã tem uma reunião com presidentes estaduais do PL. O que eu entendi é que o Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, não vai contestar essa decisão. Porque para o Valdemar é importante colocar isso. Diferentemente de PP, republicanos, PSD, os demais... Para o Valdemar, interessa fazer bancada. Deputado, senador, e isso movimenta, né? Sim. Então, ele meio que, para ele, tudo bem. Não racha os partidos. Não racha. Ele já é o partido de Bolsonaro. Se falar para os outros não é importante fazer bancada? Claro que é, mas racha os palanques. Não, mas é pior, porque você divide, né? Isso é muito ruim. E os próprios governadores, bastidor interessante, sexta-feira estavam todos aqui no Rio, os governadores da direita, Romeu Zema, Ratinho Júnior, Tarcísio, num almoço com o Cláudio Castro, mais o Eduardo Leite. Que clima bom, né? Climão, todo mundo com aquela cara de quem comeu e não gostou. O almoço deve ter sido até indigesto. E todo mundo meio dizendo isso, um erro, uma irresponsabilidade. Por que esses caras estão olhando? Eles querem esse lugar. Então, isso que o Bolsonaro está fazendo vai ser todo esse desastre que a gente está falando, não durou 48 horas, mas vai ficar aí mais algumas semanas atrapalhando a movimentação de quem estava tentando se viabilizar. Né? Então, isso realmente, para eles, é ruim. Agora, a campanha é longa. Né? Claro. Fevereiro, março, começa o ano, Bolsonaro vai sendo esquecido. Então, eu acho que no curto para o médio prazo, ele vai tomar mais uma invertida, porque não vão aprovar a anistia, não vai ter talvez nem a dosimetria. E lá para fevereiro vai tentar outro truque, mas a cada truque fica menos, ele perde força.